Olá, sejam bem-vindos ao podcast, o podcast da Grande Loja Unida do Brasil. Maçonaria, liberdade, fraternidade e igualdade, pilares essenciais para o funcionamento da nossa sublime instituição. Uma instituição que tem como objetivo tornar o homem melhor, por meio do aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e diversos outros. E hoje, nesse episódio especial, estamos com um irmão aqui presente, nosso irmão procurador federal do Ministério Público Maçônico, doutor, advogado, nosso irmão Jaelson. Seja muito bem-vindo, irmão, ao podcast. Obrigado, irmão Stanley, é sempre um prazer estar aqui com você e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito produtivo para a nossa potência. Com certeza, e temos muito a aprender também com o irmão, com essas suas experiências que tem no âmbito tanto quanto maçônico e também jurídico, para poder transmitir para nós e para todos os nossos espectadores que estão assistindo hoje ao podcast, né? Antes de mais nada, o irmão Jaelson, ele tem uma trajetória, como eu disse anteriormente, o irmão é advogado e tem uma trajetória em meio ao direito, né? E nós gostaríamos de saber como começou essa trajetória, meu irmão. Irmão Stanley, é bem interessante a minha trajetória. Eu havia iniciado na faculdade para falar a respeito e fazer química. Nada a ver com direito. Não tem nada a ver com direito. Em um momento, você começou com química? Comecei com química. Perfeito. E aí, em um determinado momento, eu decidi que química não era a minha praia. Não tinha essa vocação. É muito cálculo? Olha, a gente fazia muito batom, mexia muito com questões de fogo, né? Sim, sim. E eu não me agradei daquelas experiências. Eu acabei desistindo, tranquei ali a faculdade, fiquei um tempo pensativo para ver o que eu iria fazer no futuro. Até que então, eu trabalhava em uma empresa e uma das funcionárias tinha problemas criminais. E ela me falou, olha, você sabe escrever, sabe falar bem, então você poderia fazer um recurso para que eu pudesse entregar lá no presídio feminino? Eu falei, nossa, você é reeducanda? Eu não sabia que você era reeducanda. E aí eu falei, o que você precisa? Ela falou, eu preciso de um recurso. Então me dá aqui que eu vou escrever. Fiz esse recurso para ela, escrevendo, não tinha noção de direito na época. Não tinha noção. Não, mas gostava de escrever, gostava de ler, né? Sempre tive esse perfil. Fiz o recurso e no dia seguinte ela voltou lá me dizendo, olha, foi deferido o recurso, eles me mandaram para a rua porque eu estava com prazo já expirado, eles deveriam me mandar para a rua. E aí, a partir deste momento foi que começou a pensar, eu comecei a pensar nessa questão de, puxa, de repente seria uma área interessante de fazer direito, porque olha, uma pessoa que precisou de uma escrita, de um recurso, eu consegui fazer, o advogado faz isso. Foi a partir deste momento em que eu comecei acabou despertando em você esse interesse de fazer direito. Me inscrevi na faculdade e depois acabei gostando, né, da área do direito, e eu sou apaixonado pela área do direito, então toda vez que fala sobre o direito eu tenho muita coisa para falar. Você quer estar envolvido, né? Sempre. Legal, bacana. Bom, a gente vê que teve uma motivação para que você pudesse entrar na faculdade e não é fácil, né, irmão? A gente sabe que tem muito sacrifício ao meio desse tempo, né? Porque a faculdade, quanto tempo mais ou menos de direito? Olha, na minha época eram 6 anos porque a faculdade era uma faculdade adventista. Então, aquela época eram 6 anos, mas normalmente são 5 anos, né, a faculdade de Direito. E o interessante é que quando você começa a estudar e a fazer a faculdade, você tem que se privar de algumas coisas. Sim. Então, todas as vezes que eu tinha aula vaga, ao invés de eu ir para os botecos, beber cachaça ali, como todo mundo fazia, eu ia para a biblioteca. Lia os livros, pesquisava, me dedicava. Algumas pessoas falavam, olha, isso não vai dar em nada, todo mundo vai passar de ano e você está aí gastando seu tempo em leitura. Mas eu tinha comigo que fazer direito era uma vocação. Então eu não poderia abrir mão do tempo que eu tinha vago, das aulas vagas, para poder estudar. E foi assim até eu terminar a faculdade. Então foi muito bom esse tempo, aprendi muito. Continuo aprendendo, hoje eu mantenho o mesmo hábito de leitura, de pesquisa, né? Então é muito interessante essa área. O interessante é que para permanecer, né, num cargo desse de advogado, você trabalhar, né, nesse âmbito,
realmente você tem que gostar, porque é uma profissão que é muito complexa, né? As leis, elas mudam toda hora, né? Você tem que acompanhar também. Então, realmente, a gente vê que o irmão gosta também, né? De como o irmão fala pra gente como que Sim. atua no direito. Então, a gente admira bastante suas colocações. Dentro da maçonaria, irmão, agora, falando da maçonaria, como que você conseguiu chegar? Foi antes ou foi depois dessa época que você... Foi depois. Eu me formei, iniciei na faculdade de Direito em 2000. Em 2005 me formei e peguei a carteira da ordem em 2006. 2006. Nossa, A fez 6 anos, maçonaria... 1 ano depois você já... Exatamente. Legal. Porque eu prestei o primeiro concurso da OAB, fui reprovado em janeiro, né, de 2006. No segundo, que foi em maio, eu acabei sendo aprovado. Né? Bacana. Então, o direito ele vem antes da maçonaria. A maçonaria começou na minha vida em 2017. Eu já conheci algumas pessoas, né, alguns irmãos que frequentavam a maçonaria e sempre me falavam, mas eu nunca tive assim aquela disponibilidade de ir, ver o que está acontecendo e tal. Em 2017, me falaram, olha, vamos lá ver como é que é e tal. Acabei indo na maçonaria, fui iniciado na maçonaria e estou até hoje. Gostei, né? Estou aprendendo demais a cada momento que passa, a cada grau que você vai evoluindo, você aprende mais e mais. Então tem sido muito importante na minha vida. Muitas questões estão sendo moldadas e mudadas na minha vida em decorrência da maçonaria. Quanto tempo mais ou menos você já está na maçonaria já? Desde a sua iniciação? Desde 2017 para cá? 2017 você iniciou? Uns 9 anos, né? 9, 10 anos por aí. Ficou um tempinho parado? Fiquei adormecido um período em decorrência da questão teológica, né? Que eu também gosto muito dessa área teológica, né? E aí o que aconteceu? Na época, como eu participava de igrejas, né? Acabei tendo alguns conflitos com familiares, com irmãos da própria igreja, e isso me afastou um pouco da maçonaria, entendi. Porque eu não estava muito convicto da minha vocação com relação à maçonaria. Então eu fiquei um pouco adormecido, depois retornei para a maçonaria, e o que eu penso hoje é que há muitas respostas que eu preciso alcançar e buscar para que eu possa alicerçar mais e mais essa questão maçônica. Sim, com certeza. Bom, é muito importante, né, você passar essa parte, né, da religião também, para a gente poder um pouco desmistificar o pessoal que está assistindo a gente, né, através dos canais do YouTube, de que a maçonaria não é uma religião. Lá dentro, né, da nossa instituição tem diversas religiões com os irmãos. Tem irmão que é padre, tem irmãos que são católicos. Sempre a gente passa isso nos vídeos para a gente poder deixar mais específico, né, para o pessoal poder entender que a maçonaria realmente ela não tem um credo. Né? Nós denominamos o nome do grande arquiteto do universo como um ser comum a todos, de acordo com a sua própria, né, religiosidade. Então a maçonaria ela não afeta a religião de cada um. Mas, infelizmente, a gente sofre um certo preconceito que já vem há milênios. Né, meu irmão Gelson? Exatamente. Faz muito tempo. O conflito que existia na minha cabeça era exatamente a questão preconceito. De ser preconceituoso com relação à maçonaria. Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas que não são da maçonaria acabam falando diversas questões que na prática não existem. Não existe. Né? Existe. Olha, vai fazer pacto com o diabo, você vai beber sangue de bode. Quando nós estamos dentro da maçonaria, nós percebemos que tudo isso é uma bobagem. As pessoas falam, mas isso não se concretiza, né? Então, havia um certo preconceito entre o que eu praticava na minha fé religiosa. Sim, claro. E a maçonaria. Hoje eu estou muito mais maduro com relação a essa questão e sei que são coisas diferentes. Sim, como você mesmo disse, a maçonaria não é uma religião, né? Dentro da maçonaria temos diversas pessoas que frequentam igrejas e que são excelentes maçons. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa diferenciação é preciso fazer, porque no início a gente, quando não tem um certo conhecimento, a gente confunde. Olha, a maçonaria é religião, então eu não vou para lá porque eu já tenho uma religião. E são coisas distintas, não há nenhuma similaridade com relação a essa questão da maçonaria e a igreja. São diferentes. Sim, o interessante, né, irmão Gelson, que como você acabou de falar, né, ela não é uma... ela tem esse certo conflito, né, da maçonaria, do pessoal achar que é uma religião. Eu já presenciei irmãos que pediram adormecimento, né, afastamento, para deixar um pouco mais claro o pessoal que está assistindo a gente, o afastamento da maçonaria devido a esse fato. Porque o líder religioso solicitou e pediu
que se retirasse da maçonaria devido a esse fato de fazer pacto, porque tem esse secreto, esse segredo dentro da maçonaria. Né? Mas isso é usos e costumes, como eu disse anteriormente, é uma cultura já milenar. Né? Isso já faz muitos anos. Então, mas existem conceitos dentro da maçonaria extremamente importantes que a gente tem que seguir algumas instruções para poder ter o conhecimento, né, daquilo exatamente, né, do que está querendo dizer, né, em meio à filosofia, né, em meio à prática. E isso dura tempo. E é em meio a esse, como posso dizer, a essa prática, né, vamos dizer assim, constante da maçonaria, né, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Exatamente. Moral, intelectual e também, tanto quanto também espiritual. Mas às vezes o pessoal confunde essa espiritualidade com esse tipo de preconceito, como você acabou de falar. Né? Eles ensinam religiosidade lá para quê? Sendo que aqui já ensina. Mas ao contrário, a maçonaria ela ensina que nós temos que ser religiosos. Né? Temos que ser buscadores das coisas corretas, certas, né? Da gente proteger a nossa lei, nossos estatutos, que nós iremos entrar nesse assunto aqui posterior. Ao contrário, ela incentiva a ser cidadãos corretos, honestos diante da sociedade, concorda? O que eu percebo que algumas religiões elas criam certos tabu. Por quê? Porque talvez é um desconhecimento, talvez não quer que você se aprofunde naquela questão e aí fala, isso não pode ser tocado ou mencionado. Mas a maçonaria ela nos dá a liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de fazer o que você pode fazer, mas com cautela, né? Sim. Com responsabilidade. Como dizia o apóstolo Paulo, falava, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós aprendemos na maçonaria que nós somos os responsáveis por todas as nossas atitudes. Diferente de algumas religiões que a gente vê, que eles impõem uma questão que você tem que fazer aquilo. Né? Então, a maçonaria me deu essa liberdade de agir, liberdade de pensar, de correr atrás daquilo que eu entendo que é correto, né? E praticando de forma ética, de forma moral. Sim, bem importante. A maçonaria tem me dado ferramentas com relação a essa questão. A maçonaria ela contribuiu muito com a história do nosso país, tanto quanto no mundo também. Em meio à Constituição, o primeiro presidente da República dos Estados Unidos, George Washington, era maçom. Temos Benjamin Constant no Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca e o próprio Dom Pedro também, que foi um rei monarca do Brasil, que pertencia à maçonaria. E temos diversos outros homens importantes, Truman, também nos Estados Unidos, e vários outros maçons que contribuíram com as leis, com essa liberdade que você... Né, acabou de prescrever, né, de descrever pra gente. Esse respeito de não deixar privar você das suas ações, das suas atitudes e até pensamentos também. Pois é. A maçonaria ela abre, né, esse leque para que tenha um certo respeito do seu pensamento, né, você pode filosofar, né, enfim, a gente sempre costuma falar, um mestre maçom ele é filósofo, né, por meio dessa liberdade, liberté, como diz um francês, né, irmão? Irmão, antes da gente, como a gente ouviu a história do irmão relacionada à maçonaria, e o irmão tem esse feeling pro direito, pro jurídico, dentro da maçonaria ela é idêntica à Constituição Federal nossa. Existe o poder executivo, o judiciário, o legislativo, e o irmão é procurador federal do Ministério Público Maçônico da Grande Loja, né? E como que foi essa caminhada sua até se tornar ministro do Ministério Público, né, o procurador? Como que foi essa caminhada? Como que... Olha, irmão Stanley, eu acho que por esse viés que eu tenho, né, focado no direito, essa paixão que eu tenho com relação ao direito, foi naturalmente desenvolvida através das apresentações de trabalhos, das conversas que os irmãos foram prestando atenção. Olha, o irmão Jaelson tem esse viés jurídico, gosta do que faz, então nada melhor do que ter uma pessoa no cargo experiência, tem experiência, né, no mundo secular, para poder estar nesse cargo de procurador federal maçônico. É uma trajetória, vou dizer, de pleno estudo, né, constante estudo, porque ninguém chega no cargo de procurador federal por vaidade ou por, olha, sou seu amigo, vou te colocar lá. Não. Então há um estudo, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ler constantemente. Existe a nossa Constituição, existem regramentos, determinações que nós precisamos nos inteirar para que a gente possa desempenhar um bom papel como procurador
federal da maçonaria. Sim, existe alguma diferença entre esse procurador federal dentro da maçonaria e do mundo profano? Quando a gente diz o mundo profano é fora do âmbito maçônico, tá? Olha, há diferenças. Uma delas, né, é que o procurador do mundo secular, ele acaba sendo remunerado para isso, né? Que maravilha. E deixa uma sugestão para a Glub, né? Quem sabe, né? Quem sabe alguém possa remunerar os procuradores federais aí da Glub. Agora, na nossa potência, né, esse pagamento não existe, né? Até porque é um trabalho voluntário, em que você tem que se dispor de tempo, às vezes você tem que se privar da família, dos amigos, para poder fazer o trabalho acontecer. Então, uma das diferenças é exatamente isso. Mas tem uma certa similaridade, porque as mesmas questões do procurador do mundo secular faz, né, que é propor ação, que é investigar, que é verificar se tem lastro aquelas denúncias, o procurador federal maçônico também faz a mesma coisa. O importante salientar de que o Ministério Público ele é uma instituição livre e soberana. Sim. Né? O Ministério Público ele é soberano. Ele não tem influências do Poder Executivo, do Grão-Mestrado, dos secretários federais e estaduais também, e nem do Poder Jurídico, que tem o Tribunal de Justiça maçônico e também tem o Supremo Tribunal de Justiça. Eles trabalham de forma autônoma, sem ter essa subordinação, sem ter uma fiscalização. Né? Então, o trabalho do Ministério Público ele é soberano. Certo, irmão Gels? Exatamente. Muito embora nós somos soberanos, mas como nós aprendemos na maçonaria, nós temos olhos nos olhando, né, e nos vendo, e nos fiscalizando também. Não é porque eu sou procurador federal da maçonaria que eu vou fazer o que eu quero. Então, eu tenho regras, eu tenho a Constituição para observar, e, acima de tudo, eu tenho a minha consciência que a todo momento está me fiscalizando para que eu possa desempenhar um bom papel como procurador maçônico. Né? Bacana. E qual que é o papel do Ministério Público na maçonaria? Olha, o papel é importantíssimo, porque quando nós vivemos em sociedade, é necessário haver regras, é necessário haver condutas, né? E o procurador federal, ele observa todas essas questões. Se o maçom está observando a Constituição, se o maçom não está praticando questões que possam, de repente, denegrir a imagem da potência ou de outros irmãos. Então, todas essas questões são fiscalizadas pelo Ministério Público com a ajuda dos delegados, né? E também com a ajuda de todos os outros maçons que estão dentro da nossa potência, para que a gente possa fazer cumprir as determinações e a Constituição que nós temos que observar. Então podemos dizer que os delegados eles são braços, então, mais ou menos, do Ministério Público para poder fazer essa fiscalização juntamente ao procurador e às suas regionais. Exatamente. Cada regional tem um delegado e aí o Ministério Público atua por meio deles, por meio de algum relato que eles vão passar para vocês. Exatamente. E aí vocês que faz toda essa averiguação da situação. Então é assim, praticamente dessa forma que funciona. É basicamente essa questão. Os delegados vão apurar as questões, traz a demanda ao procurador, o procurador vai formalizar a denúncia, né? Inclusive, irmão Stanley, eu queria salientar uma questão que eu estou trabalhando em um projeto com relação à denúncia. Porque o que nós não podemos deixar acontecer de maneira alguma? Que o cargo de procurador federal da maçonaria seja utilizado para perseguição de alguns irmãos. Então, o que eu tenho pensado, e eu quero trazer essa questão aí em breve, é trazer um projeto para que a gente possa estudar uma forma de, antes de iniciar uma denúncia, a gente fazer um procedimento prévio para averiguar se aquela informação tem lastro. Porque eu não posso ser leviano e simplesmente ouvir alguém falar e simplesmente subir uma denúncia acusando alguém sem provas. Minimamente nós temos que ter materialidade e autoria para que a gente possa dar andamento. Assim é lá no Ministério, né? No mundo secular é assim. Então, o que eles fazem? Eles investigam, eles recebem demandas e vão verificar se realmente aquela denúncia tem lastro. Se não tiver, eles podem arquivar, eles podem falar, olha, isso aqui não tem plausibilidade nenhuma, eu vou arquivar, ou então isso aqui é grave, eu vou mandar para cima. É basicamente esse projeto que eu tô praticando, e eu acho que logo a gente vai ter novidades com relação a essa questão. Sim, não, isso de certa forma é excelente, né, para proteger, isso é uma proteção das nossas leis,
tanto quanto também dos obreiros que são os mais vulneráveis, vamos dizer assim, porque o Ministério Público ele trabalha dessa forma, né? Vamos deixar assim, o Ministério Público é como se fosse um advogado, né? Então, aqueles que são mais vulneráveis busca para poder, como posso dizer, encontrar, né, os seus direitos em meio à Constituição, vamos dizer assim, né? Irmão Jailson, e nesses instantes dessa sua colocação ao Ministério Público, você teve algumas dificuldades, como posso dizer, alguns desafios dentro dessa função, já de início, ou foi tranquilo, teve novidades, vamos dizer assim? Porque cada vez, cada um entra num cargo, né, dentro do setor jurídico, dentro da potência, já entra com alguma coisa. Eu nunca vi ninguém entrar sem ter nenhum tipo de problema em nada. Você dentro disso já teve alguma coisa? Olha, temos muitas dificuldades e aí precisamos avançar em algumas questões dentro do Ministério Público, né? Uma delas é com relação a você saber distinguir entre a amizade que você tem com o irmão, ou, né, você tem muito mais proximidade com um determinado irmão, com o cargo que você exerce. Então, no nosso ritual, ele fala que nós precisamos, independentemente da amizade, nós precisamos fazer o nosso papel. É isso que o nosso ritual normalmente observa. E isto, na prática, é uma certa dificuldade, porque imagina, eu sou próximo seu, estou ali todo dia com você, e aí chega uma denúncia ao Ministério Público, eu tenho por dever legal da nossa Constituição, de repente subir essa denúncia, eu tenho que ter na minha mente bem claro essa distinção, né? Tem que ser imparcial. Muito embora é o meu irmão, é meu amigo, eu preciso, se ele estiver errado, eu preciso subir essa denúncia. Claro que não é o Ministério Público que vai fazer o julgamento, ele só propõe a demanda e aí o tribunal vai analisar se aquilo tem rastro ou não tem, né? Sim. Algumas pessoas confundem essa parte, é muito bom você ter entrado nesse assunto, em relação ao Tribunal de Justiça, porque acha que o Ministério Público julga. Então, como que trabalha esse trabalho junto com o Tribunal Maçônico e, logicamente, também o Supremo, também que está em meio nessas denúncias, né, dependendo do tipo de denúncia, se for um foro privilegiado, vamos dizer assim, e o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, como que atua nesse... Então, eles têm poderes, né? Todos, o Judiciário, o Ministério Público, têm poderes independentes, mas são harmônicos. Eu não posso fazer a função do juiz, que é julgar, e o julgador do Supremo não pode fazer a função do Ministério Público, que é denunciar. Então, assim como lá no mundo secular nós temos essa distinção de funções, na maçonaria também nós temos que observar essa independência entre os dois poderes. Porque eu seria injusto se eu propôsse a ação, a demanda, sim, e de repente eu mesmo julgasse essa questão. Não seria justo. Então precisa haver essa distinção, cada um tem a sua competência, cada um tem a sua função, e o Ministério Público trabalha exatamente para fazer cumprir valer o que a nossa Constituição estabelece. O certo é manter essa justiça, esse equilíbrio. Exato. Né? Você acusando e o Tribunal de Justiça trabalhando com aquela acusação, né? Logicamente com a sua investigação, para poder tomar uma decisão. Então realmente fica muito fora desse âmbito, né? Colocar o Ministério Público para poder cuidar de tudo. Pois né? Isso fica um pouco fora, né? Inconstitucional, vamos dizer assim. Vamos aproveitar essa inserção para a gente poder falar sobre a entrega. Houve uma entrega dos leites, irmão Jailson. Ontem, foi no dia 24, nós realizamos uma ação social que foi muito especial. Foi aqui na Zona Leste. Foram entregues 140 caixas de leite para o Instituto Luz do Amanhã, que é um núcleo de apoio a crianças e adolescentes com câncer. E eu acho que tem até as fotos das entregas dos leites aqui, né? Já tá na tela aí, o pessoal tá vendo. Foi 140, teve mais outras coisas aqui também, ó, que tá logo ali atrás, se der um zoom aí consegue ver. Aqui foi o Sereníssimo Grão-Mestre, fez a entrega, está presente ali. Tem o irmão Alex, que é grande secretário federal, tem o irmão Léo também, grande secretário de administração, tem o irmão Wilson, eu consigo ver também o irmão Wilson ali, tem diversos irmãos ali que contribuíram, né? Coloca a foto novamente aí das entregas aí, ó. Foi realizadas as entregas, a gente falou inclusive no podcast passado em relação a essa entrega que foi realizada em conjunto com diversas lojas, né? E esse trabalho em conjunto com várias lojas
puderam chegar nesse resultado. A gente vê ali também tem alguns alimentos, né? Tem alguns alimentos ali atrás também, algumas coisas. Essa instituição aqui, o irmão Gelson, ela não tem nenhuma ajuda, tá? Nenhuma ajuda do Estado. Isso é tudo, eles só vivem com donativos, de doadores. Irmão Stanley, olha que interessante. A maçonaria, por mais que se critique a maçonaria, ela tem um viés de ajudar o próximo. Seja ele maçom ou não, né? Com certeza. Então, nós aprendemos a fazer a caridade na maçonaria, coisa que talvez a gente não tivesse aprendido numa igreja ou tivesse aprendido na nossa vida cotidiana. A maçonaria, ela fomenta essa questão de você se doar, se dispor ao próximo, se colocar no lugar do outro. Isso eu tenho muito forte na maçonaria, porque a gente aprende sobre essa questão dentro das lojas. As lojas começam a fomentar que você precisa ajudar, porque o mundo em nossa volta carece de ajuda. Carece. E a maçonaria, muito embora não aparece, muito embora não faz aquele alarde, né, que está ajudando, mas ela está trabalhando de forma tranquila, serena, ajudando as pessoas. Inclusive, você acabou de falar aí a respeito dessa caridade que a nossa potência fez, que foi muito interessante, que todos os irmãos se dispuseram em contribuir alguma coisa. Todo mundo. Independentemente do valor, foi bonita essa ação, que começou a surgir essa fomentação. Olha, precisamos ajudar o Instituto, e aí todo mundo começou a falar, eu vou ajudar um pouco, vou ajudar aqui. No final, a gente viu que foi uma ajuda significativa, né? Todos os irmãos contribuíram. E a nossa potência tem esse viés de ajuda, de contribuir, né? De fazer essa filantropia acontecer na prática, não só no discurso. E aí nós temos diversas ajudas, temos essas de institutos, crianças carentes, sim. Vai de idosos. Nós também agora temos uma questão que logo vai surgir, que é a nossa obra, que nós vamos fomentar essa questão de a obra para reformar a nossa sede. Sim. Então lá nós precisamos, em Santa Amaro, precisamos reformar o templo, algumas questões precisam ser feitas, e eu não tenho dúvida que todos os irmãos também irão fazer essa questão de contribuição, porque afinal de contas é a nossa casa, e a nossa casa nós queremos ela o mais bonito possível, né? Certeza, a gente não quer qualquer coisa, a gente quer uma obra interessante e que possa chegar lá e falar, eu estou em casa, eu estou bem. Então, a maçonaria, ela tem esse viés. Eu gosto desse viés da maçonaria, coisa que a gente não vê lá fora. Sim. A maçonaria, ela fomenta, ajuda, a contribuição para que você possa pensar no próximo, porque às vezes a gente chega na maçonaria pensando em ficar rico, pensando em ser aquilo outro, e quando a gente ingressa a gente percebe, não, o foco não sou eu, o foco é o próximo. E isso a maçonaria nos dá esse entendimento. Sim, com certeza, irmão Gelson. Muito bom, bacana. Mas dentro disso, né, o irmão Gelson, o legal, né, que a gente vê é que quando a gente entra para a maçonaria, é realmente aquilo que você falou, né? Você se tornar rico, ou ter um status, ou algo do tipo. A gente tem nossos trabalhos lá fora. Sim. Né? Nós se ocupamos dos nossos trabalhos. E o bacana é que a maçonaria, ela prega, ela está empregada dentro de si, fora de ser uma instituição iniciática, progressista, sem fins lucrativos, e também ser filantrópica. E dentro dessas ferramentas que a gente trabalha dentro da loja, ela, de certa forma, impulsiona a gente a poder fazer essa prática do bem, de poder trabalhar em prol do próximo. Ela impulsiona a gente, porque às vezes, se a gente, pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente, estamos no mundo profano, nossos trabalhos contínuos, a gente acaba não despertando aquele tempo que a gente precisa para poder ajudar o próximo, né? Mas dentro da maçonaria, ela vai proporcionar para você momentos importantes para você olhar para o próximo. Porque não tem como a gente se formar, né, se a gente poder ajudar o próximo. Exatamente. Né? Estamos sendo egoístas, vamos dizer assim. Né? Só pensarmos em nós, ser individualistas, e não pensarmos no próximo. Né? Estamos comendo os melhores alimentos, utilizando os melhores paramentos, os melhores lugares, e as outras pessoas precisando também. Né? Eu fico grandemente também, né, eu aproveito essa oportunidade para poder falar, que eu estou extremamente feliz também a pertencer a essa família da Globo.
por tantas... não foi a primeira, e nem a segunda, nem a terceira, eu tenho certeza que vai ter outras, né, filantropias que a própria instituição, nossa sublime instituição, faz. Não só a GLUB também, tá? São diversas outras potências maçônicas que se reúnem para poder fazer a prática do bem. Nós tivemos a doação, Gelson, lá em Peruíbe, que eu acho que o irmão também acompanhou através das redes sociais. Essa doação teve 1 tonelada de produtos de limpeza para as pessoas que estavam carentes, né, lá em Peruíbe, que teve as fortes chuvas acabaram deixando muitas pessoas fora das suas residências, e por meio disso diversas instituições começaram a trabalhar para poder ajudar essas pessoas que estavam precisando, as pessoas mais carentes. Inclusive, no dia que a gente foi fazer a entrega, irmão Jails, o vice-prefeito da cidade estava presente lá, junto com a primeira-dama, para nos receber, né? E não foi a primeira doação. E essa doação que a gente fez de 1 tonelada de produto de limpeza, isso durou 1 semana. Foi 1 semana. A do leite, se eu não me engano, que foi essa que a gente acabou de colocar na televisão, ela durou o quê? Umas 2 semanas. 2 semanas ou 3 semanas no máximo. E a gente conseguiu toda essa quantidade, né? Isso foram lojas de diversos lugares, tá? Foram lojas da Baixada Santista, de Campinas, lojas daqui de São Paulo, de outros estados também que participou, várias lojas de vários cantos do orbe terrestre, para poder contribuir com essa ajuda, né, que foram para essas crianças aí que precisam, que não utiliza de nenhum outro meio governamental para poder ajudar, né, nesse trabalho que eles estão precisando, né, nesse momento. Tá? Então, agradecer, né, a todos os envolvidos sempre pelo trabalho, e que venha agora esse novo projeto que o Grão-Mestrado Federal está desenhando. Eu descobri hoje em primeira mão aqui com o nosso ministro, nosso procurador, em relação a esse trabalho da nova sede. Ficarei muito grato também de obter mais conhecimento para a gente poder compartilhar com o pessoal, com os outros irmãos de outros estados também, para poder estarem presentes, né, nessa nova reforma quando a gente for fazer a inauguração, né, irmão? Exatamente. Vai ser muito bom. Irmão Stanley, uma coisa importante a se falar é assim, não citando o nome, né, porque todos os irmãos são importantes, temos irmãos valorosos na nossa potência, mas assim, destacar a liderança do nosso sereníssimo Paulo Rafael, né, e do nosso sapientíssimo irmão Manuel Mateus, que tem colocado essa disposição, essa frente de trabalho dos irmãos se doarem, se dispor para poder fazer realmente essa filantropia acontecer. E isso a gente sabe que se a liderança não compra essa ideia, o restante não iriam comprar. Não, né? Então eles são fundamentais nessa questão, têm estado juntos, têm feito a filantropia, isso é importantíssimo. E aqui mandar um beijo, né, pro Paulo Rafael e pro irmão Manuel, porque são pessoas que realmente estão encabeçando essa questão filantrópica importantíssima na nossa potência. Sim, o Sereníssimo sempre enfatizou a importância da filantropia em meio aos momentos de solidariedade e hospitalaria dentro da potência, para a gente poder fazer essa prática para o nosso próprio crescimento espiritual também, né, e moral. E a gente tem muito aprendizado em meio a isso, né, irmão? Muitos aprendizados, tenho muito. E a gente queria aproveitar aqui um momento aqui, né, para poder falar de alguns patrocinadores, que sem eles também isso aqui não seria possível acontecer, tá? Eu queria agradecer aos apoiadores que tornam nosso projeto possível, o PR Locadora, que é a locação de veículos, a RR Consultoria. A RR Consultoria é do irmão lá de Campinas, o nosso irmão Pedro Rodrigues. Deixa eu abrir aqui. Bom, Pedro Rodrigues, irmão Jails, ele cuida do CNPJ da nossa potência, da GLUB, e além de cuidar do nosso CNPJ, ele cuida também de diversos outros CNPJ de vários irmãos dentro da nossa instituição. Inclusive, eu queria mandar um tríplice fraternal, um abraço pro irmão, porque o irmão também estava cuidando até do meu CNPJ. O irmão abriu outro CNPJ para mim, fazendo toda essa logística, um irmão de grande valor dentro da nossa instituição, um irmão que eu tenho um enorme carinho, um irmão que está disposto para poder ajudar, tá? E a poder também fazer o imposto de renda, né? Fazer o lançamento estamos na época de renda. Agora, né? Então, os irmãos estão tudo postando aqui no status. O irmão vai ter muito trabalho, né? Porque realmente é a época de começar
declarar o leão lá, porque senão... não tem nem como, né? E o maçom tem que declarar, viu? Exatamente. O maçom tem que declarar o imposto de renda, viu? Não pode fugir, não. Eu costumo dizer o seguinte, quando você declara é porque você está recebendo alguma coisa. Exatamente. Quando você paga é porque você está tendo condições de pagar, né? Então eu prefiro pagar alguma coisa do que não declarar e não pagar, porque significaria que eu não tenho mais absolutamente nenhum recurso, né? Com certeza. Gostaríamos de falar aqui também do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Né? Um abraço especial para o irmão Xavier, presidente, que vem trabalhando bastante tempo, arduamente aí em prol dessa categoria. Gadu, assessoria e consultoria Gadu. Uma gestão empresarial de orientação financeira, irmão, e revisão de juros. O Instituto Delta, dos irmãos, o Instituto Delta, ele trabalha com a perícia forense. Ele tem esse trabalho técnico aí, né, tudo envolvido a esse trabalho. O irmão é o grão-mestre, inclusive um dos sócios da empresa é o grão-mestre estadual de lá do Pará. Vamos mandar um abraço para o irmão Gabriel, o irmão Rodrigo também, são irmãos que são dono da empresa. E eu não vou saber muito ler o que está escrito aqui, que é inglês, hein? E eu vou falar para você, acho que você vai saber que empresa que é. X-Race Auto Parts. Auto Parts. Sabe que empresa que é, irmão? De quem que é essa? Não sabe, não? Nossa. Não vai saber agora. Peças automotivas leves. Ah, eu já sei quem é. Sabe quem que é? Um forte abraço pro irmão Barros. Irmão Barros, irmãozaço que eu adquiri na maçonaria. Temos uma amizade muito forte, muito grande. E assim, toda vez que a gente se encontra é aquela alegria, né? Porque realmente é ímpar, diferencial, irmão. É aquilo, quer falar mal do irmão Barros, vai arrumar briga comigo, porque não tem o que falar mal dele. Vai cair no Ministério Público. Vai cair se no falar Ministério mal. Se falar mal do Barros, cai no Ministério Esse aí Público. a gente defende porque realmente é um irmãozaço que a gente tem e mora no meu coração, ele sabe disso e não paga aluguel. Sim, com certeza, irmão muito bom. Bom, Opstations também, desenvolvimento de sistemas, aplicativos e soluções tecnológicas sob medida, tá? E, bom, é isso. Então, meu irmão Jaelson, vamos lá. Qual que foi o caso ou situação atual mais marcante nessa sua atuação do Ministério Público atual? Olha, por enquanto ainda não tem tido muitos casos assim emblemáticos, né, vamos dizer assim, né? Mas o desafio maior é a gente não se deixar levar pela amizade, não se deixar levar pela... falou, mas não provou. Eu acho que o nosso papel como Ministério Público, por mais que seja a denúncia grave, né, a gente precisa manter a serenidade, a tranquilidade de saber que ali nós estamos tratando de um maçom, de uma pessoa que tem qualidades e tem defeitos, e nós precisamos tocar aquela denúncia com a maior descrição possível e sem acusar, sem provas. A gente precisa ter minimamente a materialidade e a autoria, né? Eu acho que o Ministério Público não está aqui para... veja, lá no mundo profano, lá no mundo secular, o Ministério Público, quando se convence de que, muito embora ele denunciou aquele réu, ele se convence que na instrução aquele réu não é o culpado, o próprio Ministério Público ele vai e pede absolvição. Então, na maçonaria não é diferente. Nós podemos, de repente, propor a denúncia e no transcorrer do processo percebemos alguma questão que não é tão grave ou realmente não é aquela pessoa, nós temos o dever também de falar, não, aqui eu também posso pedir absolvição porque esse é o nosso papel. Então, assim, por enquanto ainda não tem aquela questão muito grave, nada de importante, né, que a gente fala, olha, esse caso foi emblemático. Não, por enquanto, eu diria que está um pouquinho tranquilo, viu irmão Stanley? Tá tranquilo até demais, né? Eu tô preocupado, porque quando há tranquilidade, você sabe, né? Depois pode virar. Mas que se mantenha assim. Vem a tormenta, Vem a tormenta. Com certeza. Meu irmão, como você disse, né? Eu vou pegar um pouco mais firme pra gente poder chegar, pra gente poder saber aonde que pode chegar o Ministério Público, né? A gente acabou de falar do irmão Barros, né? Mas vamos colocar uma colocação, como que você lida com a certa pressão e responsabilidade em meio a uma situação, por exemplo, é um exemplo só, tá, irmão Barros? É um exemplo, viu? Colocar uma denúncia contra um irmão que é muito irmão seu, um irmão que você tem um enorme apreço. Como que você lidar em meio a essa responsabilidade de pressão? Porque esse irmão, além dele ser um seu amigo, né, ou pode ser também pessoal, enfim,
você vai ser pressionado por alguém que vai estar, né, colocando essa denúncia, logicamente um delegado regional. E como que você vai atuar com essa pressão e com essa responsabilidade do seu cargo como ministro, como procurador? É difícil, mas é preciso saber diferenciar as questões. O fato de ter amizade não quer dizer que eu não posso atuar como Ministério Público se eu tiver minimamente a autoria e a materialidade dos fatos ali. Então, vindo, por exemplo, uma denúncia de algum irmão que é muito próximo, a intenção é investigar, verificar se aquela denúncia tem rastro, né, se tem plausibilidade, se não é só de ouvir falar, tem que investigar, tem que conversar com as pessoas. E aí, em havendo as questões concretas, aí não tem jeito, aí nós vamos ter que denunciar, e infelizmente é essa. A proposta do Ministério Público não é chegar a expulsar o irmão, casos extremos, né? Mas, em havendo questões que dá para poder resolver de forma mais branda, serão pedidas as medidas cabíveis. Tanto é que esse projeto que eu estou tentando implantar, que eu estou trabalhando nessa ideia, tem esse viés. Olha, antes de denunciar, antes de fazer a denúncia concreta, precisamos investigar e verificar o que está acontecendo. Dependendo da situação, se for muito grave ou menos grave, a gente vai ter um direcionamento. Então, eu acho que assim, a gente precisa ter tranquilidade em saber que o nosso cargo não é nosso, não sou eu, o Jaelson. É a potência que precisa manter uma regularidade, que tem alguém que vai denunciar e eu tenho que saber fazer a minha função. Isso, por enquanto, eu estou conseguindo fazer. Certo, bacana. Quando nós somos iniciados, né, irmão Gelson, fomos aprendiz, companheiro, e depois sermos exaltados a mestre, a gente não fica sabendo que a gente vai ter responsabilidades, que se a gente vai ser um venerável, vai ter algum cargo, ou inclusive cargo dentro da loja, um orador, um secretário, que seja. A gente não fica sabendo nada disso. Mas acha que a maçonaria apenas uma literatura, né, algumas instruções que a gente vai aprender, a ritualística, né, toda aquela cerimônia, mas a gente não sabe dessas responsabilidades. Desde que você foi iniciado, né, elevado, exaltado hoje, você sabia em algum momento que realmente isso iria impactar na sua vida, ou ser do Ministério Público, né, e a sua vida, inclusive profana lá fora, como um doutor, advogado, isso iria se casar dentro da maçonaria? Olha, dentro do nosso ritual fala que na maçonaria nada é por acaso, né? Eu não sabia. Entrei na maçonaria e achei que, não, vou lá participar, vou aprender algumas coisas. Jamais imaginei que eu iria estar no Ministério Público, num cargo federal do Ministério Público. Jamais, não tive essa noção. Agora, olhando para trás, eu falo, tudo que aconteceu na minha vida foi uma construção para que eu chegasse neste momento de procurador federal e pudesse desempenhar um bom papel. Eu acho que eu fui forjado dentro da maçonaria a chegar onde eu estou hoje. Como a gente mencionou aqui, nada na maçonaria é por acaso, né? Você vai estudando, vai se aperfeiçoando e aí automaticamente você vai se direcionando a sua direção de vocação, vamos dizer assim, né? O fato de eu ser advogado me ajuda a pensar... O talento que você tem, né, irmão? De ler, de estudar, de pesquisar. De certa forma, isso se destacou, esse talento seu dentro da instituição, que exatamente. Outros órgãos, outros irmãos também viram nessa oportunidade de você contribuir com todo o seu aprendizado, com suas experiências lá fora, dentro da nossa instituição. Exatamente. Então, de certa forma, isso... Traz uma bagagem, né, lá de fora, e essa bagagem vai ajudar a aperfeiçoar aqui o cargo de procurador. É muito interessante como a maçonaria trabalha, né? Ela tem muitas ferramentas lá dentro, pelas quais ela vai proporcionar o homem se tornar melhor, e ela sempre casando com o mundo lá fora. Como que pode sair dentro de um quadrilongo, dentro de uma loja maçônica, pra gente ir para o mundo lá fora, tanta coincidência, vamos dizer assim, né? Isso, logicamente, como você disse também, eu não acho coincidência. Isso tudo tem uma parte energética por trás para que isso realmente possa se casar. Dentro do seu âmbito, dentro do meu também, que faço parte do âmbito de marketing, comunicação, cada um dentro do seu âmbito profissional, isso vai casando dentro da maçonaria. Engraçado e muito interessante, né, é que dentro dessas constituições, ela é muito parecida com o mundo lá fora.
né? A Constituição, como você tinha falado anteriormente aqui, existe uma Constituição dentro Sim. da grande loja. E lá fora também tem uma Constituição. Então é muito parecido isso. E realmente isso acaba impactando uma na outra, porque, não sei, por exemplo, você acaba investigando um irmão em uma situação em meio a uma denúncia. Esse irmão acaba sendo levado para um tribunal de justiça. Isso é uma pergunta que todo mundo quer que o irmão responda, como que isso funciona. Esse irmão acaba sendo expulso, vamos dizer assim, essa colocação, que é muito difícil, mas pode acontecer isso. Esse irmão é expulso. E aí, levando para o âmbito lá fora, como que ele pode prescrever isso? Porque, de certa forma, aqui ele foi expulso, né? E isso, logicamente, é uma moral, leva como uma moral de acordo com a Constituição aqui fora, né? Constituição Federal. Ele pode também entrar com recurso e falar que foi expulso e tal? Como que isso... É interessante essa pergunta, viu, irmão Stanley? Veja, nós somos uma associação privada, temos uma Constituição. E toda vez que você é denunciado e julgado, você é denunciado e julgado à luz da Constituição, no nosso caso, da GLUB. Então, desde que não tenha extrapolação nas questões de fundamento da decisão do Supremo, eu entendo que não pode chegar lá no mundo secular e denunciar a pessoa dizendo, olha, eu fui expulso lá, eu quero voltar. Por quê? Porque lá no mundo secular, o mundo secular vai falar assim, mas você foi expulso e você não observou as regras da sua associação? O regimento interno. O regimento interno, a sua Constituição. Então, eles não interferem, né, o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, ou o nosso Supremo Tribunal Federal, o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, ele não interfere numa questão associativa. Ele vai analisar se houve extrapolação. Se você não extrapolou, está dentro das regras da sua Constituição, ele simplesmente vai falar para você o que falam para os condomínios. Olha, é uma questão interna e você tem que resolver lá, eu não posso interferir, porque senão seria o Estado interferindo em uma associação privada. Isso é terminantemente proibido. Então, é claro que as decisões não podem ser qualquer decisão, tem que ter fundamento, tem que ter, né, um rastro ali para você dizer, olha, foi condenado por isso, por aquilo, por causa que não observou essa questão. Mas ele não pode, por exemplo, numa decisão denigrir a imagem daquela pessoa, falar, olha, você fez aquilo sem fundamento, porque aí ele pode, de repente, entrar com uma ação secular, dizendo, olha, eu tive a minha imagem aqui denigrida e eu preciso de uma indenização. Então, cada caso tem que ser analisado, né? Agora, o direito de ação é uma coisa e o direito da tutela jurisdicional é uma outra totalmente diferente. Então, o fato de você achar que tem direito, você pode ingressar com uma ação no Poder Judiciário secular. Certo. Isso não quer dizer que você vai ganhar a ação. Vai depender das provas que você juntar. Então, falar uma coisa é diferente de você provar aquela questão. Então, se você fala e prova, aí pode ser que o juiz, entendendo que houve uma extrapolação na decisão do Supremo e foi condenado injustamente, talvez tenha alguma questão de reversão, mas é muito raro isso acontecer, porque nós estamos falando de uma instituição privada que tem suas regras próprias, que não tem nada a ver com o Estado secular, que precisa ser observada também, porque a Constituição do Estado brasileiro garante essa independência a todas as associações existentes aqui no nosso país. Muito interessante isso, porque pode acontecer. Eu tenho certeza que aconteceu com diversas outras grandes lojas também, esse tipo de fato. Para às vezes o obreiro se sentir injustiçado por meio de algum julgamento ou algo do tipo, ele querer buscar a esfera jurídica lá fora, né, na sociedade. Sim. Vamos dizer assim, essa colocação sociedade por não fazer parte do âmbito nosso maçônico, né? Então a sociedade, ele pode procurar esse direito e querer falar, não, eu quero retornar como maçom, porque eu estava certo. Vocês estão errados, eu estava certo, tenho as provas aqui, vocês fizeram o julgamento, mas está errado. Mas esse julgamento, legalmente, em meio à nossa Constituição atual, isso daqui, então, não vai impactar em nada. Não, porque o Poder Judiciário secular, ele tem limites também, né? Ele não pode interferir em questões privadas. Então, agora, se aquelas questões privadas estão extrapolando as regras daquela associação, neste ponto específico, aí sim o tribunal pode chegar lá e falar, olha, há uma irregularidade aqui, vocês precisam observar, precisam se adequar, né? Então precisa ser analisado
cada caso, né? Depende da situação, você precisa sempre analisar o caso concreto. Muito interessante isso. Muito bom. Bom, espero que tenha respondido a pergunta de vários irmãos que têm essa dúvida, que vem sempre perguntando de como que funciona essa parte, né? E, irmão Gelson, com a sua experiência como advogado no mundo na sociedade, né, e como ministro, né, um procurador, eu sempre confundo a palavra ministro com o tribunal em conjunto ao Ministério Público, né, mas é o procurador do Ministério Público. E como que essa sua experiência dentro do Ministério Público, e também maçom, como você faz parte da instituição, antes de fazer parte do Ministério Público, e você sendo um advogado na sociedade, como que isso, como que você pode como posso falar? O que você acha que precisa melhorar na instituição maçônica? Olha, eu tenho uma premissa comigo. A maçonaria, assim como o mundo secular, sempre tem algumas lacunas. E o que nós não temos aqui dentro, nós temos que trazer o que está sendo utilizado lá fora para aperfeiçoar o nosso sistema aqui. Então, essa experiência que eu tenho como advogado de, olhar para uma lei, interpretar aquela lei, olhar para aquele caso e verificar se realmente tem um viés por trás daquilo, isso me ajuda na hora de formalizar uma denúncia. Isso me ajuda, isso me dá mais subsídio para que eu possa analisar com mais critério, para que eu possa ser imparcial, para que eu não olhe para a amizade, para que eu olhe para os fatos, para as provas, para que eu possa ser o mais justo possível. E ao inverso, eu utilizo essa questão que a gente pega da maçonaria, de ser justo, de ter moral, de ser ético, eu transporto isso para o meu mundo como advogado. Então eu procuro sempre na minha vida como advogado ser o mais reto possível, o mais justo, o mais humano, porque eu sei que eu estou lidando com pessoas. E quando nós lidamos com pessoas, existe um ser humano ali dentro. E aí a gente precisa ter esse viés também. Isso tem me ajudado muito. Então eu sempre faço essa adaptação da vida como advogado e a vida como procurador. Eu falo, nossa, então o que eu estou utilizando aqui está funcionando, eu vou trazer aqui para o cargo de procurador federal. O que eu estou utilizando como procurador federal, eu vou levar para a minha vida como advogado. E tem dado certo isso. Eu tenho tido êxito nessas questões, porque eu procuro sempre analisar os dois lados da moeda, sim. Né? Nunca somente ouvir uma pessoa, esquecer o outro. Sempre observar. O maçom aprende uma coisa interessante. Ele aprende a ouvir. Coisa que muitas vezes nós não estamos preparados para fazer. O maçom ele aprende a escutar o próximo, a escutar as pessoas para que ele possa ter uma melhor decisão. É interessante essa questão. Muito bom. Show de bola. Dentro disso, Gelson, né, dessa pergunta que eu passei para você, é exatamente aquilo que você também falou anteriormente, desse projeto de querer colocar dentro da maçonaria, dentro da potência, para poder averiguar melhor as situações, né, as denúncias e tudo. Isso também vai influenciar bastante para o futuro dentro do Ministério Público, dentro da potência, né? Em algum momento, né, no Ministério Público, ou vai acontecer, né, ou já aconteceu, de você precisar agir contra alguém influente dentro da ordem? Sim, se tiver aqueles fundamentos razoáveis para fazer essa questão, nós precisamos tomar de forma contundente, sem temer ao que vai ser posto ali, a pressão que vai ser colocada. Por quê? Porque nós temos deveres a serem cumpridos. Mas na sua opinião, Gelson, um pouquinho mais além, na sua opinião, tá? Até que ponto essa certa hierarquia dentro da maçonaria pode interferir ali na justiça maçônica? Veja, existe o nosso grão-mestrado, né? Existe o poder executivo, existe o judiciário, existem as autoridades, né? Mas a gente não pode se deixar levar pela influência, né? No nosso ritual de iniciação, tem uma questão lá que fala que nós precisamos, independente da nossa proximidade, da nossa amizade, nós precisamos fazer o que é correto. E este cargo como procurador federal, vai haver pressões. Vai tentar ter influências, né? Olha, denuncia, não denuncia. Cabe ao procurador federal analisar aquela questão e verificar se realmente existe ou não
lastro para poder prosseguir ou para poder arquivar. Então essa decisão, ao invés do que as pessoas pensam, olha, vai ser influenciado porque alguém de uma hierarquia maior vai falar denuncia ou não denuncia, eu vou mais além. A minha consciência, que não está cauterizada, pelo contrário, está em perfeita, né, harmonia, minha consciência é quem mais me acusa se eu fizer algo de errado. Então, se vir uma denúncia a um determinado irmão, que eu tenho muito apreço, e de repente eu olhar para aquela denúncia, primeira questão é falar, opa, eu sou uma autoridade federal, eu preciso tratar com responsabilidade, com imparcialidade e apurar os fatos. Dependendo do que for apurado, aí eu vou tomar os caminhos necessários. Se for para arquivar, eu vou sugerir o arquivamento. Se for para denunciar, eu vou denunciar com todas as provas, com todos os argumentos, porque é um trabalho muito sério. A gente não pode levar um cargo federal como se fosse algo banalizado. É porque assim, né, vamos deixar bem específico aqui, bem claro, vamos dizer assim a palavra correta, de que dentro dessa interferir o cargo, como diz, né, é de alguém que faz parte de um poder federal. Sim. Ou algo do tipo bem parecido com o seu. Um exemplo, um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ou talvez um grão-mestre estadual, ou alguém do nível federal, né? Isso pode interferir. Então, de certa forma, os obreiros podem olhar e falar assim, não, ele não vai investigar esse obreiro aqui, porque o cara, ele é uma autoridade maçônica. Ele não vai investigar esse obreiro, porque esse obreiro, ele né, tá num patamar maior. E então, os obreiros, eles querem, né, saber como que o Ministério Público vai trabalhar em meio a isso. Porque, como eu disse para você, o Ministério Público está trabalhando para quem são os mais vulneráveis. Vamos dizer assim, os vulneráveis que não tem um cargo, né? É um obreiro que é de uma loja afiliado, um companheiro ou um aprendiz, às vezes também, que sofreu aquela certa perseguição ou alguma coisa do tipo de uma autoridade, mas o cara é uma autoridade. Isso a gente pode ver, né, irmão Gelson, no mundo secular, aí fora. A gente vê um desembargador ou alguém que tem um cargo mais privilegiado, e aí você fazer uma denúncia no Ministério Público para falar de um desembargador, alguém, você sabe que vai ficar, poxa, ele pode ser amigo do desembargador. É aquela coisa, né, lei e amizade, fica onde? Né? Então, é dentro disso que essa colocação, que é mais, como o pessoal saber mais ou menos como que atua em meio a essa... Há um ditado filosófico que diz, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, o rigor da lei, né? Mas, o que acontece? Nós precisamos ter um equilíbrio, né? Nós não seremos levianos no cargo de procurador federal de denunciar quando a gente verifica que não tem minimamente materialidade e autoria. Então, a gente tem a responsabilidade de apurar, de verificar se realmente aquela questão está acontecendo. Se por acaso surgir uma denúncia com um irmão muito ilustre, de repente, olha, tem materialidade, minimamente materialidade, tem autoria, materialidade e tudo, como que o Ministério Público vai fazer? Temos que denunciar, não tem outra saída, porque a gente tem uma responsabilidade por ser maçom. Nós temos a responsabilidade de falar a verdade, nós temos a responsabilidade de fiscalizar, nós temos a responsabilidade de não olhar simplesmente a pessoa, olha, meu amigo, eu não vou fazer nada. Não, seríamos injustos. E na maçonaria nós aprendemos que não podemos ser injustos. Nós temos que ter a medida correta, a medida certa, para que possamos ser o mais justo possível, para não haver nenhuma injustiça. É claro, erros acontecem, né, no meio do caminho, mas porque somos seres humanos, né? Então nós procuramos sempre ir pelo mais justo possível, o mais reto possível, para que a gente não cometa nenhuma injustiça, porque afinal de contas, atrás daquele que está sendo denunciado, né, aquele que está sendo investigado, existe um ser humano e nós temos que tratar ele como realmente ele é, como um ser humano que tem direitos e deveres, assim como todos nós. Sim, muito bom. É um assunto bem importante, mas a gente vê nessa sua seriedade envolvendo o Ministério Público, isso é muito importante para poder transmitir aos obreiros da GLUB de que realmente o trabalho tem que ser feito da forma correta, da forma justa, como o irmão está transmitindo para a gente, né? Porque às vezes o irmão mais vulnerável, como eu disse anteriormente, ele pode ficar com um certo receio de eu não vou fazer uma denúncia no Ministério Público sobre esse irmão, né, por algum abuso ou algo do tipo, porque isso vai acontecer, um dia vai. Não queremos que aconteça, rogamos, né, ao grande arquiteto que não aconteça, mas se acontecer, como que vai ser conduzido?
Então os direitos vão entrar à tona, certo, irmão? Com certeza, irmão Stanley. Nós temos a responsabilidade de apurar, de responsabilizar aqueles que realmente estão fora dos parâmetros da maçonaria. Sim. Então, assim, aqueles que têm esse viés, falam, olha, eu vou denunciar porque está ocorrendo uma injustiça, não fique intimidado. Tem que fazer o uso dos canais que nós temos um canal próprio para fazer a denúncia, e aí a pessoa vai denunciar, vai chegar ao Ministério Público Federal, nós com discrição iremos apurar, sem expor ninguém, nem o investigado, nem aquele que está acusando, para que a gente possa também não ter essas interferências. Então a gente vai ter a responsabilidade de receber e analisar com muita responsabilidade e cautela todas as denúncias que chegarem até o Ministério Público Federal. Ouvindo isso, de certa forma, até eu me sinto, ô Vini? A gente se sente até protegido, vamos dizer assim, em meio às leis, porque é o jeito que tem que ser feito, né, irmão? A gente tem que analisar todos os fatos, investigar, realmente saber se isso é verdade ou se não é, porque existem acusações realmente com a certeza, né, daquilo que realmente, né, aconteceu, e aquelas que são levianas, vamos dizer assim, né? Então, isso por meio de um tribunal competente, né, que possa chegar, né, a uma conclusão correta, a gente tem uma instituição dentro da nossa potência que é como uma proteção para todos os obreiros. Exatamente. Isso é muito importante para a gente, né? Fico muito graciado, inclusive, com esse trabalho que o irmão está exercendo atualmente na potência, né? E, meu irmão, e para o futuro, que legado que você quer deixar para a nossa potência, para o Ministério Público e para os outros demais procuradores também que vão estar entrando junto contigo nessa labuta, nesse árduo trabalho? Um árduo trabalho, né? É complicado, né? Você está no cargo de procurador federal, né? De uma potência como a Globo, né? Uma potência extraordinária. Mas o legado que eu pretendo deixar um dia o irmão Jaelso passou por aqui e fez o que deveria ter sido feito. Não foi injusto com ninguém, não fez discriminação com ninguém, ele simplesmente apurou o que tinha que seguir, seguiu, o que não tinha que seguir, realmente foi sugerido o arquivamento. Então é esse o legado que eu quero deixar como procurador federal, né? Que uma pessoa lá no futuro olhe para mim e fale assim, olha, o irmão Jaelso foi uma pessoa justa. Ele não praticou injustiças em decorrência do seu cargo. Minimamente, eu acho que tem que ser isso, irmão Stanley. Muito bom, irmão Jaelso. Bom, estamos chegando aí no final do nosso podcast. Passou muito rápido, né, irmão Jaelso? Muito rápido, estamos mais de 1h30 ao nosso... É um assunto muito delicado. Temos diversas perguntas aqui que não tem nem como eu fazer todas, mas isso é muito importante para que todo mundo que faz parte da nossa obediência e também faz parte de outras obediências, de como mais ou menos funciona, né, essa organização dentro das potências, que são o Ministério Público. É muito parecido também com o Ministério Público na sociedade. E, meu irmão Gelson, deixar uma última pergunta para você, e até a oportunidade de você também se despedir do pessoal que está assistindo em casa. Qual o conselho que você daria para os irmãos que querem seguir esse caminho? Tem muitos irmãos que querem fazer parte do Poder Judiciário, do Tribunal, ou do Ministério Público, ou do Supremo, mas dentro desse âmbito jurídico, dentro da maçonaria, dentro da potência. Que mensagem você poderia deixar para esses irmãos e a sua mensagem também? Olha, eu gosto muito de uma frase de um músico polonês chamado Paderewski. Ele fala assim, querer vencer significa ter percorrido metade do caminho. Então, para aqueles que querem seguir este caminho de participar do Ministério Público Federal ou de repente ao Poder Judiciário, eu deixo o recado, queira vencer, queira chegar. Então se prepare, estude, leia muito, né? Se dedique, porque quando for chamado para fazer determinada função ou cargo dentro da nossa potência, você vai estar preparado. Então estude muito. Estude muito, e quanto mais, eu tenho isso comigo, irmão Stanley, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei absolutamente nada. Então, assim, eu fico maravilhado porque eu começo a estudar um determinado assunto e falo, nossa, como eu não sabia isso. Então, eu acho que precisa estudar, precisa se dedicar, porque a gente nunca sabe o momento em que a gente vai ser escolhido lá para, de repente, exercer determinada função, determinado cargo dentro da potência.
Muito bom, irmão Gelson. Bom, aprendemos muito com o irmão hoje. Muito obrigado, irmão, pela sua colaboração, por você estar presente aqui no nosso podcast. Esclareceu muitas dúvidas, eu tenho certeza disso. Pessoal que tiver alguma dúvida também, colocar no chat lá abaixo para a gente poder repassar, porque nem tudo eu vou saber responder. Vou repassar para o nosso irmão Jaelson, nosso procurador federal, e aí a gente vai estar transmitindo e-mails, respostas aí no chat do YouTube, das outras plataformas, TikTok, Facebook. Mas, sem delongas, meu irmão, muito obrigado, irmão Dr. Jaelson, por estar presente aqui. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração e a sua presença aqui ilustre em nosso podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão Stanley, por esse convite. É uma honra, é um prazer. E todas as vezes que me chamarem, estiver disponível, estou por aqui. Com certeza. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta e compartilha e curte. Isso é extremamente importante para o nosso engajamento, para a gente poder desmistificar, levar a mensagem da maçonaria mais avante para todo mundo que está em casa, também para os obreiros, para as cunhadas que são esposas dos irmãos que são filiados à potência, essa extraordinária obediência. Fomos hoje agraciados com o nosso irmão Jaelson, em meio às instruções do nosso Ministério Público de como funciona na GLUB. É muito importante para essa defesa de todos os obreiros, demais irmãos, né, que estão entrando também, os irmãos que vão entrar, de como funciona a nossa sublime instituição, né, por meio dessa lei. Diz uma frase: 3 coisas não podem se esconder por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Siddhartha Gautama. Muito obrigado, meus irmãos.